Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube. Lembrando vocês da promoção Dunker 10 junto à Casa do Saber, recomendando a vocês o cupom de desconto, especialmente o curso da querida Ana Sui, né? Sobre a psicanálise e as conexões humanas, né? Amor e solidão. Acho que está baseado no livro dela, bem interessante, né? A gente mira no amor, acerta na solidão. E, bom, então quem quiser, veja lá na Casa do Saber, o Bully vai colocar a entrada. Hoje vamos ver a pergunta de Mônica Savini. Bom dia, ontem tive contato pela primeira vez com o diagnóstico de TOD, transtorno opositor desafiador, que me causou estranheza desde a nomenclatura. É possível você falar qual a leitura psicanalítica do TOD? Obrigado. Olha, Mônica, esse aqui é um debate em curso e a tua pergunta ela vem muito a calhar, né? Porque toca nesse ponto assim dos diagnósticos suspeitos, dos diagnósticos problemáticos, dos diagnósticos assim muito recentes, especialmente no âmbito da infância. A gente tem estudado essas súbitas transformações ocorridas nos sistemas de diagnóstico estatístico, né? Já vai aí uma questão, né? Por que fazer diagnósticos por convenção, né? Por estatística, por regularidade, e não como se faz em todo o resto, né, da medicina, o diagnóstico por afetação de tecido, por órgão ou função que está sendo assim prejudicado, né? Diagnósticos de natureza mais etiológica, né? E não meramente assim convencional. Aliás, é por isso que os diagnósticos, aqui ó, quinta edição, texto revisado, DSM-5-TR desse ano, né? Por isso que todos, ou a grande maioria dos transtornos aqui assinalados se chama transtorno, disorder, não é doença, porque não põe o nome de doença, porque transtorno não é doença. A gente tem tentado esclarecer as pessoas sobre isso, a gente tem pesquisado isso, então quem tem um interesse em se aprofundar nessa crítica, vá lá ver os nossos trabalhos, né, do LatexFIP, Patologias do Social, escrito com o Nelson da Silva Júnior, com o Vladimir Safatler, com todos os nossos alunos ali da USP. Vai ver nossos trabalhos sobre neoliberalismo com gestão de sofrimento. Vai ver o meu trabalho sobre o mal-estar, sofrimento e sintoma. Vai ver o meu trabalho sobre a biografia da depressão. Vai ver os trabalhos do Nelson sobre o que acontece quando a medicina deixa de ser assim compensatória, né? Quando ela deixa de preencher assim uma disfunção e passa a ser uma medicina do enhanced, né? Uma medicina da produção de estados que não estavam naquela pessoa antes, né? Com a formação assim de próteses, de órteses, que aumentam o desempenho, vamos dizer assim, muscular, dos tecidos, mas também o desempenho cognitivo. Então é uma curiosa coincidência, né, que na medida que vão se descobrindo certas substâncias que aceleram, aumentam a concentração, que agem, né, sobre o desempenho laboral e escolar, os diagnósticos ligados a esses contextos, elas florescem, elas se expandem, elas se multiplicam. Então vamos elencar aqui a lista dos diagnósticos que a gente recomenda assim aos pais que assim, entendam que existe uma grande discussão mundial sobre a extensão, a natureza, a qualidade, a confiabilidade desses diagnósticos, né? Então, a começar pelo transtorno do espectro autístico, né, que assim foi ampliando, né, as suas categorizações, subcategorizações, a ponto de cada vez ser assim mais fácil a gente encontrar, né, um desvio de atenção, de linguagem, de interação social, de relação com o outro, e bom, chegar assim, a um diagnóstico de transtorno do espectro autístico, né? O segundo diagnóstico assim, fluorescente, suspeito, já fez um vídeo sobre isso, né? É o de transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Vamos dizer assim, um conjunto de críticas ao nosso vídeo, e elas são críticas assim
na maior parte das vezes, reveladoras, né? Do que a gente está lidando. Então, TEA, suspeito. Transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Suspeito. Transtorno opositor desafiante, que foi o posto aqui. Ó, por exemplo, você é um primeiro dado. 50% dos pacientes com TOD, né, um transtorno opositivo desafiador, tem ao mesmo tempo transtorno de déficit de atenção. Já pensaram nisso, gente? Assim, são duas doenças, tá? Seguindo a ideia, assim, popular de são doenças. 50% das pessoas que têm tuberculose têm também psoríase. Puxa, sim, acontece, né? Mas será que nós temos aí um problema, vamos dizer assim, de má descrição? Como é que a gente faz para reconhecer o que é um transtorno e o que é um não transtorno? Tem um artigo que eu escrevi com o meu querido amigo Cláudio Rossi, na revista latino-americana de psicopatologia fundamental, né, sobre isso. O Bully vai colocar aí, né, quer dizer, a vagueza. Né, você tem um problema lógico na montagem, né, de um instrumento como esse. Que ele é assim, ele é classificatório, ele é taxonômico, né, quer dizer, ou ele é de fato diagnóstico. Nós estamos classificando as espécies, construindo espécies naturais, tipos naturais e tipos sociais, ou nós estamos, de fato, pensando diagnósticos que têm uma relação com um programa clínico, com um projeto clínico, com um entendimento de por que e como acontecem esses transtornos. Terceiro transtorno suspeito. Transtorno explosivo intermitente. Ah, não, vá lá você fazer o diagnóstico diferencial entre TOD, transtorno opositivo desafiante, que atingiria, nos Estados Unidos, 6% da população. Qual é a diferença disso para o transtorno explosivo intermitente? Né? E para o transtorno de luto persistente, de disfórico menstrual, enfim, uma série de modalidades, vamos chamar assim, de sofrimento, né, e que estão sendo assim, empurradas para a condição de sintomas. Como é que a gente poderia pensar assim uma diferença? Né? Dizer, olha, os sintomas, eles têm uma apresentação extremamente assim, individualizada, né? É como se fosse um sofrimento recolhido para aquela pessoa. O que são esses diagnósticos suspeitos? Eles enfatizam não só uma pessoa, né? Eles enfatizam uma relação. E você patologizar relações é complicado. Como que a gente separa um transtorno, né? Quer dizer, vamos medicar, né? Ele está fora aqui do debate público, ele tem um problema, da pessoa que é excessivamente crítica, da pessoa que não aceita, que ela não desobedece porque ela tem uma atitude, né, de assim, inconformidade. O normal, não basta ser normal, tem que ser conforme ainda, tem que aceitar. Às vezes, isso se refere a um impulso que o sujeito não consegue controlar. Então vamos falar em transtorno de impulso, né? Não em desafiador, mas que assim, 6% nos Estados Unidos e menos de 1% na Romênia, né? No Oriente, Finlândia. Uma coisa estranha, um transtorno que deve ter o que a ver com ar, com cultura, gente. A cultura, vamos dizer assim, e como ela se entende nos seus processos de normalização, né? De adaptação. A dizer assim, não, mas então essa pessoa não está sofrendo. Está sofrendo. Precisa de escuta, precisa de ajuda, precisa de medicação. Mas não passar da medicina baseada em evidências, para psicologia baseada em evidências e para a técnica que você aplica diretamente. Não fazer isso. Eu acho que eu tô assim comentando, né? Depois a gente vai entrar nos detalhes para vocês
confirmarem um pouco dessas ideias que estamos trazendo aqui, né? Uma situação análoga para vocês entenderem a problemática, né? Anos atrás, né, a gente teve um esforço aí de pesquisa em torno de um fenômeno, né, chamado alienação parental. Estava lá descrito por um psiquiatra, se não me engano, chamava-se Gardner, né, e que acontecia frequentemente no contexto em que você tem uma separação, em geral filho ou filha muito pequeno, e ou o pai ou a mãe, aquele que está assim, com a guarda mais estendida, começa a assim, tecer discursos, narrativas, práticas de desabono ao outro cônjuge. Ah, então o seu pai é isso, seu pai é aquilo, ele te abandonou, ele não gosta de você, ele fez, ele foi cruel com você, ela fez isso, fez aquilo. Ou seja, você tendo a influência que tem um adulto, aliás, numa situação, muitas vezes, né, que sucede a uma separação traumática, atravessada por violência, né? Então, nessa situação, o peso proporcional da palavra de um, né, sobre a criança pode levar a situações, olha para onde a gente vai, né, para esse conceito tão antigo na psiquiatria, na filosofia, chamado alienação, né? Quer dizer, a criança fica alienada ao discurso dos pais. Como a gente vê tão frequentemente na neurose, né? A alienação ao desejo do outro, né? A demissão como um sujeito e, bom, você me protege, você me ama e eu então penso o que você pensa, né? Eu me adequo, eu me conformo à sua vontade. Alienação, né? Alienação como uma dificuldade em conhecer o outro como o outro, né? Sou uma extensão dele, sou como ele, né? E também eu não consigo me reconhecer assim nos meus próprios atos, né? Como produzindo respostas diferenciais, respostas que geram conflitos, né? Porque não concordam com o outro. Então a gente vai dizer, olha, o fenômeno da alienação parental parece assim quase que trivial. A gente produz alienações não parentais, né, ao isolar, né, ao criar mitos e preconceitos, ao fazer com que, bom, essas pessoas se recuem em relação à experiência e passam a aderir a narrativas, às vezes mais ou menos delirantes. Quer dizer, alienação é um processo mais geral das relações humanas, né? Aí quando acontece mãe, criança, pai, criança, cuidado, porque isso aí pode gerar então um afastamento do filho ou da filha em relação ao cônjuge que está, vamos dizer assim, menos presente, de tal maneira que o contato entre eles vai se perdendo, de repente eles não se veem mais, e daí você tem um processo de privação, né? Privação afetiva dessa mãe em relação à criança, dessa criança em relação ao pai, a essa mãe. Eu acho que dificilmente alguém vai argumentar. Tem gente que está indo nessa direção, mas não me parece justo, não me parece suficiente. Não existe alienação parental. Né? Acho que ela existe enquanto fenômeno. Qual é o problema? Pais abusadores usam o preceito legal da alienação parental para continuar abusando dos seus filhos. Pais, eventualmente mães, principalmente pais, que percebem na luta, na briga dentro de uma separação, que, bom, teve aquela frase que a mãe disse, e etc., ela não está colaborando, então usa a lei, né, da alienação parental para expor a criança a um conflito que ela não está gostando, reproduzir sofrimentos que já estavam, vamos dizer assim, em andamento e que pioram nessa situação, reproduzir machismo, misoginia, violência, abuso contra as mulheres, ou seja, pior. Você precisa destituir a existência do fenômeno para dizer que a lei desse jeito não está boa? Não precisa. Né? Você pode, né? Ou suspende a lei, que é a discussão que está agora em curso, né? Ou suspende a lei, como muitos países fizeram, ou reforma a lei, reformula, coloca ela, vamos dizer assim, de forma mais advertida, né? Sei lá, para que os pais tenham uma convivência vigiada, né? Assistida, com pessoas que tornem o ambiente mais seguro. É um problema a resolver. Né? Bom,
Agora transportem esse problema para o que a gente está falando aqui. Você tem fenômenos, né, sintomáticos, envolvidos no transtorno de oposição desafiante? Sim, muito provavelmente sim. Você tem uma instrumentalização escolar, ou que seja, né, farmacológica, a gente tem um processo ideológico de silenciamento? Também tem. Né? Você tem um processo ideológico, né, que está transformando o transtorno de déficit de atenção numa bacia das almas. Você não se concentra, você não está atento, você tem absence, você não consegue ler e tal. Tem alguma coisa a ver com telas? Não, nada a ver com o surgimento de uma cultura de telas. Tem alguma relação com a forma como a gente está trabalhando, né, que exige hiperconcentração, superfoco? Não. É uma coisa que a gente vai descobrir uma hora, né? Genética ou coisa assim. Não tem nada a ver com o que está acontecendo. E de repente floresce como está florescendo. E de repente floresce junto com o quê? Com uma industrialização, uma instrumentalização desse sintoma. Vamos agora olhar para a sua definição. Né? F91.3. Antes disso, um pouquinho de história. Né? Hoje, né? Isso faz parte de um grupo chamado Transtornos Disruptivos do Controle de Impulso e da Conduta. Né? Impulso, uma coisa, né? Tzvanka, coerção mental para agir ou pensar. Né? Impulso, obsessão, compulsão, impulsão. Tá? Conduta, transtornos disruptivos da conduta, quer dizer, comportamento. Né? Quer dizer, transtorno de comportamento em geral. Oh, categoria rigorosa essa, hein? Olha só como é que ela estava em 1994, a altura do DSM-4. Ela era, né, já então junto com o TDAH, parte dos diagnósticos ou dos transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância. Olha só. Cai essa categoria de 94 para cá. Se dissolve completamente a história da coisa. Né? Não tem mais esse transtorno geralmente diagnosticado pela primeira vez na infância ou na adolescência e aparece. Né? Agora, então, essa nova categoria que é os transtornos disruptivos do controle do impulso e da conduta. Não tem mais que ver com a infância. Ou seja, então... o cara tem TDAH, mas ele descobre isso só na vida adulta. Ele tem autismo, mas ele descobre isso só na vida adulta. Antes estava tudo bem, assim. Antes não tinha prejuízo funcional, ele não tinha perdido, sei lá, o seu emprego, ele não... Que é isso, né? A gente agora está incorporando a lógica de como as pessoas são desempregadas, como elas são demitidas, de como elas são excluídas do universo escolar, funcional, produtivo, laboral, como critério diagnóstico. Não dá. Né? Pode ter outros, veja só, não é que não existe, é que é muito fraco. Vamos lá, transtorno de oposição desafiante. Um padrão de humor raivoso, irritável, de comportamento questionador e desafiante. Ou uma índole vingativa com duração de pelo menos 6 meses. Ou seja, você tem que estar numa vibe por 6 meses. Se for 5, não basta. Né? Como evidenciado por pelo menos 4 sintomas de qualquer das categorias seguintes e exibido na interação com pelo menos um indivíduo que não seja um irmão. Olha só que incrível esse diagnóstico. E ela fala de uma pessoa que é briguenta, que ela é raivosa, que ela perturba assim os outros, mas não pode ser irmão. Por que não? Quer dizer, como é que assim a genética reconhece que esse é o irmão, o outro não é irmão? Né? Vamos em frente. Então a pessoa precisa ter 4 em qualquer uma desses 3 grupos. Humor raivoso e irritável. Como é que ela se caracteriza? Com frequência ele perde a calma. Com frequência ele é sensível ou facilmente incomodado. Com frequência ele é raivoso e ressentido. Acho que este que vos fala entra aqui com
3-0, né? Perco a calma com boçalidades, né? Vocês me conhecem aqui. Sou sensível e facilmente incomodado. Sou. Bobagem me incomoda. Every day. Com frequência, sou raivoso e ressentido. That's me. That's me in the corner. 3-0, Chris Dunker. Segundo, comportamento questionador e desafiante. Vocês acham que eu estou questionando aqui a ciência psiquiátrica? Você acha que eu estou questionando aqui o DSM? Você acha que eu consagrei uma parte da minha vida a escrever livros, a fazer sites, a fazer intervenções na cultura? Questionando, criticando. Não sei se eu concordo, discordo. Pode ser que eu esteja errado, provavelmente. Mas eu tenho esse impulso. Vamos entrar dentro dele. 4. Frequentemente questiona figuras de autoridade. Onde já se viu? Questionar figuras de autoridade. Ou, no caso de crianças e adolescentes, questionar os adultos. Olha só. Crianças e adolescentes questionando os adultos. Frequentemente. Isso agora se tornou um sinal, um sintoma a ser levado em conta entre 8 para você dizer, Todd, aqui estou. Desde que se inventou a adolescência, vamos ler Philippe Arié, vamos ler Os Sofrimentos do Jovem Werther, vamos ler a invenção aí do amor romântico. O amor romântico questiona. Quem ama, questiona. E a ideia de que você não pode questionar a autoridade frequentemente é uma ideia ideológica. Não é uma ideia psiquiátrica. Mas, tudo bem. Item 5. Frequentemente desafia assintosamente ou se recusa a obedecer a regras ou pedidos de figuras de autoridade. 6. Frequentemente incomoda deliberadamente outras pessoas. Sabe que eu tenho isso? Eu tenho. O Bully sabe que eu chego aquele dia, daí ela tá ali, daí o Corinthians perdeu, e o Palmeiras ganhou, e ele tá ali manso, né, vendo o seu videogame, e eu vou lá cutucar. Eu adoro cutucar o Bully. Quando ele perde a calma, então eu dou risada. E eu faço isso com quase todo mundo à minha volta. É patológico isso? Patológico? Sem consciência, diga para você mesmo. Isto é patológico ou não? 7. Frequentemente culpa os outros por seus erros e pelo seu mau comportamento. Mas que coisa rara! Culpar os outros pelas burradas que você faz. Eu acho que assim é a torcida do Palmeiras, do Santos, do Corinthians e do São Paulo que adoram fazer isso. E eu também, pode me colocar aqui na lista. Índole vingativa, 8º e último critério. Foi malvado ou vingativo pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. Bully! Eu fui malvado ou vingativo pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses? Ele tá contando, são 3, 5, 12 vezes. Não, 3, né? Eu tô quase. Vamos continuar. A persistência e a frequência desses comportamentos devem ser utilizados para fazer a distinção entre um comportamento dentro dos limites normais, que todo mundo sabe quais são, e um comportamento sintomático. No caso de crianças com menos de 5 anos, o comportamento deve ocorrer na maioria dos dias durante um período mínimo de 6 meses, exceto se explicado de outro modo. No caso de crianças com 5 anos ou mais, o comportamento deve ocorrer pelo menos uma vez por semana, durante no mínimo 6 meses, exceto se explicitado por outro modo. Ou seja, perdeu a calma, vamos contar, uma vez por semana, 2 já entrou. Embora tais critérios de frequência sirvam de orientação quanto ao nível mínimo de frequência para definir os sintomas, outros fatores também devem ser considerados, tais como a frequência, a intensidade dos comportamentos que estão fora de uma faixa normativa para o nível de desenvolvimento. Jesus Christ!
Agora tem a fase normativa do desenvolvimento. Que é Helen B, Piaget, quem é que vai estabelecer os níveis normativos de desenvolvimento em escala global? Tanzânia, Moçambique, Madagascar, Java, Mongólia. Muito difícil isso, gente. Né? Hoje a gente trabalha com um paradigma, né? Ilana Katz, com o paradigma das infâncias. A infância, um morro no Rio diferente da infância ticuna na Amazônia. Né? Quer dizer, níveis gerais de desenvolvimento a gente entende, mas segundo o gênero, segundo a cultura do indivíduo. Será que não vai entrar aqui massivo estereótipo de gênero? Os meninos mais todes, as meninas menos todes. Porque o menino é agressivo. Segunda consideração. Perturbação no comportamento está associada a sofrimento para o indivíduo ou para os outros em seu contexto social imediato. Agora, aqui sim. Acho que esse critério deve ser levado em conta. Não é porque eu estou perturbando o outro, não é porque eu estou questionando, é porque você tem uma experiência de sofrimento que está sendo gerada ali. Né? Ou seja, você tem conflito. Né? Como é que nós estamos lidando com esse conflito? Né? Por exemplo, na família, nos grupos de pares, nos colegas de trabalho. Ou causa impactos negativos no funcionamento social, educacional, profissional ou outras áreas importantes da vida do indivíduo. Aqui já, o mar trouxe, o mar levou. Né? Quer dizer, causa impacto negativo, né? No funcionamento social, educacional, profissional. Né? Então voltamos para... É claro o que é um funcionamento negativo. Às vezes, aquele que está levantando a mão dizendo eu nem sei com o que eu não concordo, mas eu não concordo, ele está denunciando ali uma verdade que convida todos a se transformar, a inclusive descobrir o que está errado, a tentar entender junto, né, quais são as razões ali daquela queixa, daquela insatisfação. Ou seja, não recusar que uma criança, que é adolescente com toque, está sofrendo, mas não normatizar o sofrimento em seguida. Dê uma chance para a palavra, dê uma chance para a relação, dê uma chance para a escola, dê uma chance para a empresa. Às vezes aquele que está questionando, ele não está querendo destruir, ele está querendo renovar, ele está querendo criar um estado ali mais interessante para todos. Disclosure C. Os comportamentos não ocorrem exclusivamente durante o curso de um transtorno psicótico por uso de substância depressiva ou bipolar. Além disso, os critérios para transtorno disruptivo de desregulação do humor não são preenchidos. Especificar se é um TOD leve, moderado ou grave. Bom, e aí vem um extenso desenvolvimento, né? As características associadas, as questões diagnósticas ligadas à cultura, quanto disso vem do ambiente, quanto disso vem da genética e da fisiologia. Daí vem o problema do diagnóstico diferencial, né? Como é que você vai esclarecer assim, a altíssima comorbidade de uma categoria como essa, sem pôr em questão a própria categoria? Então, qual é a diferença disso para transtorno de conduta? Porque, no fundo, gente, isso é o que... Eu lembro de uma conferência que eu fiz em Los Angeles, que a pessoa que trabalhava na escola dizia, olha, aqui nos Estados Unidos nós estamos montando um pipeline que vai from school to jail. Ou seja, da escola para a cadeia. E quais são os elementos, né, que vão formando esse aqueduto? Né? Primeiro você detecta um problema de atenção, depois você detecta um problema com o controle de impulso, daí você detecta um problema com a oposição desafiante ou com o transtorno explosivo, e daí você chega no transtorno de conduta, que é quando, né, a criança então vai cometer aí uma pequena infração, um crime, ela vai atacar o outro, ela pode ameaçar o outro, pode fazer uma destruição da propriedade assim, da escola, né? Ela pode fazer pequenos furtos, né? E daí você assim vai montando o combo, né? Percebe?
O como vai indo nessa direção. Aquele que não é adaptado, ele não é conforme, ele está questionando, ele está criticando, põe na cadeia. Caramba! Caramba! Veja como há uma mútua afetação entre culturas, né? Esta cultura aqui que a gente está questionando e a cultura escolar contemporânea, né? As melhores escolas, né? Pega ali, então, o sujeito comete uma infração, fala uma bobagem, comete um ataque contra o outro, diz, não, aqui vamos ter vou pegar você na saída, vou matar vocês todos. Uma pessoa que fala em contexto uma coisa assim, ou comete um ato de racismo, como é que você lida? Expulsa! Expulsa! A atitude pedagógica zero, a ideia de que você está ali para aprender zero, a ideia de que, olha, o questionamento, você quebrar limites, você ultrapassar limites, você está num processo de interiorização da lei. E daí você vai discutir depois punitivismo. E os nossos prisões encarceradas de negros, que pegam um baseado. Porque não é normal, porque a pessoa está questionando. Porque ela fez algo, olha lá, eu vou enquadrar você, olha lá, o enquadramento, né, criminal e o enquadramento diagnóstico. Né? Nossa pipeline from school to jail. Déficit de atenção, transtorno disruptivo de conduta, transtorno de oposição desafiante, transtorno explosivo intermitente, transtorno de conduta. Vá para a prisão, só sai ela de lá, se tirar 6 em 6. Então aí vem, né? Como separar isso do transtorno de estresse pós-traumático? Muitos questionadores estão ali vivendo uma situação doméstica de abuso, de violência, estão sofrendo em casa e na escola respondem a isso com uma atitude questionadora, agressiva. Pode ser. Mas será que não dá para a gente pensar assim, relações? Se pensam relacionalmente, não se pensam classificatoriamente. Né? Você não pensa, enquadre, tipifica e prende. O que é isso? A relação já vem. Como é que você vai separar isso do transtorno de hiperatividade ou do transtorno? Pode ser um transtorno depressivo. Quantas depressões, principalmente em homens, não se manifestam como uma agressividade disruptiva, uma explosão, né? Uma falta de controle? Muitas. Não, mas então, esse quadro eu consigo, deixa comigo que eu consigo. Né? Ou às vezes uma deficiência intelectual. Né? A criança ela não consegue entender ali as regras da escola, para ela é difícil, né, incorporar. Então, como ela faz? Ela resiste. Tá na dela. A escola é um empreendimento disciplinar, colonizador. Vamos lembrar, né? Erving Goffman, Arrier. Vamos lembrar que isso tudo é o quê? Parte da disciplina, né? Conventos, prisões, escolas, né? É um processo civilizatório. Mas vamos entender que o lado de lá vai querer resistir. As nossas crianças não nascem dóceis. A imagem de que a criança é uma massa plástica, que você vai lá e dá contorno e forma para ela, só vale para crianças que são problemáticas em outro sentido. Você querer imaginar que elas não vão resistir, que elas não vão fazer birra, que elas não vão ter uma atitude agressivo-passiva, que elas não vão ter comportamentos disruptivos, que elas não vão lidar com a sua angústia, né, com a sua ansiedade social, extravasando impulsos, né? Não, mas quando isso é muito intenso... Exato, quando isso é muito intenso, isso gera sofrimento. Sofrimento para a família, gera sofrimento para escolas, gera sofrimento para todo mundo que está em volta. Né? Não estou querendo dizer isso, espera que passa. Não é isso, tem que intervir, tem que escutar. Mas não quero, medica que passa. Ou exclui, põe para fora da escola que passa. Não, isso aí não. Isso aí é dizer, então, quem é que vai cuidar? É o outro social. Somos todos nós. Não dá. Não dá para controlar. Como diria um certo cantor de rock, não dá. Então, gente, tá posto aí a série, tá posto aí os perigos, tá posto aí... Não falei muito pouco de como a psicanálise poderia
tratar o TOD? Pode e já trata faz tempo. Né? Então você chama os pais, escuta a história da criança, chama a criança, chama o adolescente, fala com ele, né? Ou com ela, escuta o brincar, né? Escuta o relato de como essa pessoa está lidando com isso que vem naquela hora, né? Constrói uma interpretação, ajuda aquela pessoa a construir uma interpretação do porquê que aquilo está acontecendo com ela, né? O que isso responde a conflitos, traumas, descontinuidades de pertencimento, descontinuidades de intimidade, de comunalidade, o que isso responde a sintomas, aí sim, de primeira linha, né? A ideia é obsessiva, não? Eu não consigo pensar se não for isso e aquilo. Daí a professora diz que é o contrário, que primeiro é aquilo e antes eu fico bravo, eu fico agressivo. Então é assim. Então você tem aí uma neurose obsessiva no interior do qual estão havendo dificuldades, problemas. Né? Tem que tratar isso. Ou não, tem delírio que um tubarão aqui vai pegar todo mundo, vai comer todo mundo e a hora que abre a porta eu sinto aquele barulho estranho e eu saio gritando. É explosivo. Não, mas tudo bem, mas dentro de um delírio, né? Quer dizer, o que eu estou sugerindo aqui é que existem quadros de TOD, mas eles são, assim, né, muito menos do que 6% da população americana, gente. Pode ser? Pode ser? Só assim, dá uma chance para dúvida. Né? Consulte uma segunda opinião. Né? Faça você as suas pesquisas. É complicado. Se é complicado pra gente, imagina pra vocês, que tem um filho com uma dificuldade, tá acontecendo isso e aquilo. Né? Não desista. Né? Vá atrás da cura, vá atrás do tratamento, vá atrás do enfrentamento da coisa. Mas não se entregue à primeira opinião estabelecida, científica, que diz que bom, então isso e aquilo. Não faça isso. Né? Escute gente de todos os lados. E é você que vai tomar a decisão final. Né? É você que precisa se instruir nessa matéria, né, tão confusa, tão difícil, tão penosa que está aí nesse momento que a gente está vivendo. Né? Para maiores transtornos opositivos desafiadores, clica na canoa do Aqueronta, porque ele pega aquele remo e ele dá na cabeça do sujeito que está atrapalhando a conversa. Né? Ele pega o outro remo e ele desafia todas as correntezas e maremotos que querem, enfim, adaptar seu filho, adaptar você, que querem responder ao seu desejo de adaptação, que querem fazer cosquinha no que Etienne Laboissy chamou de discurso da servidão voluntária. Tá bom? Consulta um Aqueronta antes.